Olá, alunos! Eu sou a professora Marília e esta é a aula de Química. Vamos começar? Então, os objetivos dessa aula: compreender o que é energia nuclear, conhecer as reações de fissão e fusão nuclear, verificar os principais impactos ambientais decorrentes da energia nuclear e praticar o conhecimento com atividades e questionamentos. E falando nos questionamentos, estas são as perguntas da aula. O que é radioatividade? E será que há radioatividade no universo? Então, para a gente começar, vamos falar um pouquinho da definição do conceito de radioatividade. Então, é um fenômeno nuclear espontâneo pelo qual um núcleo instável emite partículas e ondas, tornando-se um elemento químico mais estável e mais leve. Então, a radioatividade é um processo que acontece no núcleo. E o que são, então, essas emissões radioativas que tornam, os átomos instáveis em átomos estáveis? Então, são denominadas emissões radioativas ou radiações naturais o deslocamento de energia na forma de partículas ou ondas, liberadas pelo núcleo de um átomo quando são submetidos a um campo magnético ou elétrico. Sofre uma subdivisão em 3 tipos bem distintos: as partículas ou radiação alfa e beta e as ondas eletromagnéticas gama. E aí, falando um pouquinho então da energia nuclear. Então, olha só, trata-se da energia produzida em usinas termonucleares, tendo como combustível o elemento químico radioativo o urânio, de símbolo U, bem como outros elementos que também são radioativos. O funcionamento dessas usinas fundamenta-se na produção de calor, energia, produzida a partir de reações nucleares, da matéria-prima radioativa, então do elemento radioativo, para gerar eletricidade. E aqui a gente tem um esquema que vai mostrar para a gente como funciona uma usina do tipo termonuclear. Tá? Então ela tem um reator onde vai ocorrer a reação nuclear e aí toda essa energia, esse calor aqui, ele vai aquecer, a água vai girar a turbina que vai alimentar o gerador e que daí sim distribui então para o resto da cidade. Então ela é termonuclear, ela é baseada então no calor que se origina dessa energia nuclear para fazer então a transformação depois dessa energia térmica em energia elétrica pelo movimento ali das turbinas. Será que a energia nuclear é uma fonte renovável? Então, antes de tudo, a gente precisa entender o que é uma fonte de energia renovável. Caso contrário, a gente não vai conseguir responder essa pergunta. Então, olha só, são consideradas fontes de energia renováveis os recursos naturais considerados inesgotáveis e empregados na produção de energia. E então, será que a gente pode dizer que a energia nuclear é uma fonte de energia renovável, sabendo então que o que se considera renovável são aqueles que não são inesgotáveis, que a gente pode estar repondo de certa forma? Então, olha só, não. A nossa energia nuclear ela não é uma energia renovável. Produz uma grande quantidade de lixo nuclear e é relativamente arriscada a utilização de fissão nuclear ou também chamada de cisão nuclear. Assim é preciso núcleos de urânio, sabendo-se que o material radioativo é escasso e não se regenera. Então, pelo fato do material radioativo não poder ser reposto, ele é escasso e também não se regenera, a nossa energia nuclear ela não é uma energia renovável. Agora vamos falar um pouquinho então dos processos da fissão nuclear. Então a fissão nuclear é um processo natural que consiste no decaimento de núcleos atômicos instáveis em núcleos atômicos menores pelo meio da captura de nêutrons lentos. Então a captura dos nêutrons que faz acontecer essa fissão nuclear, essa divisão, onde um núcleo mais pesado vai se transformar em núcleos mais leves. E decaimento nuclear é o fenômeno responsável pela emissão radioativa. Então, durante esse processo, para poder ter essa diminuição aí no seu núcleo, para poder ter um átomo mais leve sendo originado, ele precisa então emitir essas radiações para que assim ele fique mais leve. Após a captura de um nêutron, elementos pesados como o urânio tornam-se instáveis e acabam dividindo-se em núcleos menores, emitindo outros nêutrons, o que forma uma reação em cadeia com grande liberação de calor e radiação. Então, nesse processo, a gente tem o nêutron lento aí como
o gatilho para o início desse processo de fissão, mas depois que o primeiro acontece, os próximos vão em reação de cadeia, porque durante a fissão do núcleo do urânio, ele vai emitindo novos nêutrons que vão colidindo com os outros átomos que estão lá, e aí a reação vai se processando. E toda essa reação gera muito calor, que é aproveitado então lá na usina termonuclear, como a gente viu no desenho, e também as outras radiações que estão envolvidas nesse processo. Agora vamos responder a atividade 1. Olha só. No fim da década de 1960, o governo brasileiro começou a definir o Programa Nuclear Brasileiro, destinado a implantar no país a produção de energia atômica. No entanto, o Programa Nuclear Brasileiro sofreu nos anos 80 uma aguda desaceleração. Explique os principais motivos desse processo e justifique a sua resposta. Agora é com vocês. Vamos para a correção da atividade? Olha só. Então a pergunta quer saber o porquê que o Programa Nuclear Brasileiro não se desenvolveu, né, da maneira como era esperado, e lá na época dos anos 80 ele foi declinando. Então olha só. De acordo com reportagens e fontes do próprio governo brasileiro, o programa nuclear não se desenvolveu da forma planejada, em razão dos problemas ligados à falta de aproveitamento de energia, de mão de obra qualificada na área de aproveitamento de energia nuclear. Outro fator que contribuiu para o fracasso do programa foram os elevados custos de sua instalação e operação das usinas nucleares, cerca de 3 vezes maiores do que os de uma usina hidrelétrica de tamanho equivalente. Então aqui no Brasil a gente não tem, né, um grande uso aí de energia nuclear, pois o nosso território pode abrigar aí várias hidrelétricas e outras opções também de produção de energia. Então o programa nuclear aí está estacionado desde então, apesar de que as usinas existem lá na região do Rio de Janeiro.
Agora vamos falar um pouquinho sobre as aplicações desse processo de fissão nuclear. Então, a fissão nuclear ela pode ser empregada nas seguintes atividades. Está presente na medicina. A radioatividade resulta de uma reação de fissão nuclear e é utilizada no raio-x e no tratamento de tumores. Na produção de energia, então, a reação de fissão é uma alternativa para a produção de energia em reatores termonucleares. E na bomba atômica, o funcionamento por meio de uma fissão nuclear e também fusão nuclear possui alto poder destrutivo. E aí, falando então da bomba atômica, a gente tem uma imagem aqui, que mostra a explosão da bomba atômica. Durante a Segunda Guerra Mundial, a humanidade se deparou com uma arma que chocou o mundo. A destruição das cidades de Hiroshima e Nagasaki em 1945 mostrou ao mundo o grande poder de destruição da fissão nuclear. A bomba tinha dois gatilhos, um de tempo e outro acionado conforme a pressão do ar. Eles disparam um projétil de urânio que, como uma bala de revólver, atinge um alvo, também de urânio, para começar a fissão nuclear. A reação em cadeia, a matéria se desintegrou e liberou energia equivalente a 20 mil toneladas de TNT. E aqui a gente tem um desenho que mostra como era o funcionamento da bomba, Então ela tem um processo assim de dois gatilhos, um projétil de urânio que também atinge um alvo de urânio e aí isso faz com que a reação aí de fissão nuclear aconteça. E o restante da bomba é similar a outras bombas que usavam TNT e outras tecnologias presentes naquela época. A diferença são então os núcleos de urânio ali, os pontos de urânio presentes na parte interna da bomba. Agora falando um pouquinho sobre fusão nuclear, então. É o processo no qual dois ou mais núcleos atômicos se juntam e formam um outro núcleo de maior número atômico. Então, se na fissão a gente está falando de dividir e formar átomos, núcleos mais leves, aqui a gente está falando de juntar e formar núcleos, então, de número atômico maior. A fusão nuclear requer muita energia para acontecer e geralmente libera muito mais energia do que a energia que foi consumida para iniciar o processo. E aqui a gente está mostrando aqui, um processo então de fusão nuclear, da junção dos núcleos e da produção de outros átomos. Nas estrelas, são formadas por hidrogênio, cujo núcleo é leve. A alta temperatura promove a fusão, formando um núcleo de hélio, que é um elemento mais pesado. Então, a fusão nuclear acontece naturalmente em estrelas como o Sol, onde núcleos mais leves vão se juntando para formar mais pesados e assim, numa reação aí que vai até o ferro. A bomba de hidrogênio é uma bomba termonuclear que produz muito mais energia que uma bomba atômica, tanto que a detonação de uma bomba de hidrogênio, é maior aí, então, da bomba atômica. E é um outro processo de explosão aí que gera mais energia. A primeira explosão gera temperatura de milhões de graus, criando energia suficiente para forçar a aproximação de seus dois núcleos leves, combinando-os num segundo estágio, conhecido como fusão nuclear, no caso de isótopos do hidrogênio. E quais são os impactos, então, de um processo como esse? Contaminação do solo e da vegetação. Animais que se alimentam dessa vegetação também sofrerão as consequências da radioatividade e o solo ficará infértil. Mas tudo que nasce nele, carrega consigo a radioatividade. Então, a radiação ela vai se acumulando e passando dentro dos processos aí na cadeia alimentar. Então, o solo ele está radioativo, vai produzir vegetais radioativos, que vão transportar essa radioatividade aí para os outros seres que se alimentam e toda a cadeia fica contaminada, e acumulada com essa radiação. A água contaminada também propagará a radioatividade por onde passar, afetando desde peixes até a vegetação, rios e mares. E desequilíbrio nos organismos que compõem esses ecossistemas, inclusive nas gerações seguintes, não só aqueles que seriam afetados de imediato pelo contato da radiação num processo de explosão, assim, mas toda uma grande gama aí de descendentes vão sofrer os efeitos da radioatividade. Agora a gente vai fazer a atividade 2, que está dividida em duas telas, e eu vou deixar um tempinho cada uma delas para que você possa ler e responder direitinho, ok? Então, olha só. O debate em torno do uso da energia nuclear para a produção de eletricidade permanece atual. Em um encontro internacional para a discussão desse tema, foram colocados os seguintes argumentos.
Uma grande vantagem das usinas nucleares é o fato de não contribuir para o aumento do efeito estufa, uma vez que o urânio utilizado como combustível não é queimado, mas sim sofre fissão. Ainda que sejam raros acidentes com usinas nucleares, seus efeitos podem ser tão graves que essa alternativa de geração de eletricidade não nos permite ficar tranquilos. Sobre os argumentos utilizados no texto e conhecimentos adquiridos sobre a energia nuclear, discorra sobre o uso desse tipo de energia e dê a sua opinião sobre a utilização da energia nuclear. Agora é com vocês! Vamos para a correção da atividade? Olha só, o exercício pede, né, a sua opinião sobre o uso da energia nuclear, né, como opção aí para a energia elétrica. Então, olha só, os tipos de energia hidrelétrica, eólica, solar e outras apresentam benefícios e perigos e também geram algum impacto ambiental. A escolha por determinado tipo deve sempre levar em conta as circunstâncias do local de instalação e minimizar ao máximo os riscos. Então, quando a gente ouve falar sobre energia nuclear, né, normalmente a gente sempre associa a algo completamente negativo, o que não é bem verdade, né? Todas as formas de geração de energia têm os seus benefícios e têm também os seus malefícios, né, os seus impactos e os seus riscos. E aí vale, né, da sociedade que está discutindo, da região, né, da política, discutir, então, e escolher qual é a melhor opção para um determinado local. Lembrando que todas elas vão ter algum tipo de risco e algum tipo de impacto e vale aí todos os estudos para que você possa definir, né, de maneira adequada o que fica melhor aí para sua cidade, para sua região, se você estiver na posição aí de escolher. E como cidadão, vale também você ter o conhecimento para poder estar opinando aí e votando e escolhendo na melhor opção.
Agora vamos para a atividade 3. A bomba reduz nêutrons e neutrinos e abana-se com o leque da reação em cadeia. Esse fragmento de poema, o autor refere-se à bomba atômica de urânio. Explique por que essa reação é dita em cadeia. Agora é com vocês. Vamos para a correção da atividade? Olha só, traz um fragmento de um poema e aí ele pergunta por que a reação é dita a reação em cadeia. Então a reação que ocorre na bomba atômica é de fissão nuclear, quebra de núcleos maiores e produção de núcleos menores. A reação que ocorre nela é essa aqui. Então a gente tem o urânio, né, mais o nêutron e vai dividindo aí em núcleos menores e também vai emitindo novos nêutrons ali no finalzinho da reação. Percebemos que a reação inicia com o bombardeamento do urânio por um nêutron e posterior produção de outros 3 nêutrons. Esses atingem mais 3 urânios, gerando 9 nêutrons e assim sucessivamente produzindo uma reação em cadeia. Então, a gente tem um início e aí depois isso vai, né, se multiplicando aí para os próximos átomos, átomo a átomo, então sofrendo o seu processo de fissão e gerando novos nêutrons e aí até que acabe toda a matéria que está disponível para esse processo de fissão. E na curiosidade da química, eu trouxe aqui para vocês, através do QR Code, o acesso a uma reportagem que fala o seguinte, ó, como a descoberta da radiação mudou o futuro da humanidade. Então, na reportagem tem várias informações sobre todos os benefícios, né, e caminhos aí que a humanidade tomou desde o conhecimento da radiação, da descoberta dos elementos químicos naturais radioativos, da descoberta de elementos radioativos artificiais e todos os equipamentos e tecnologias que vieram a partir desses descobrimentos. O que estudamos nessa aula? Compreendemos o que é energia nuclear, conhecemos as reações de fissão e fusão nuclear, verificamos os principais impactos ambientais e praticamos o conhecimento com atividades e questionamentos. Espero que vocês tenham gostado e até breve!